Ela fala, agradeço a todos. Quem? Você fez? Ah, depois a gente vai cantar parabéns. Foi que dia? Ah, parabéns, tudo de bom, muitas felicidades na vida, paz, amor, saúde. Você colocou no Facebook? Ah, e por favor, gente, não se esqueçam daquilo que eu já tinha ensinado para vocês. É parabéns atrasados. Nunca parabéns atrasado, tá bom? Senão eu vou pegar no pé de vocês. Ó, agradeço a todos as mensagens. A construção mais indicada e mais consensual é essa aqui. Vamos analisar? O que acontece aqui? Agradeço a todos. Significa que eu agradeço a todas as pessoas. Então, esse a todos aqui, que tem como núcleo... que tem como núcleo o pronome todos, faz papel de objeto indireto porque representa pessoa. Tudo bem. As mensagens representam a coisa. Então, faz papel de objeto direto. Então, esse a não pode ser usado com acento grave porque ele não é uma preposição. Ele só é um artigo feminino e plural que está aqui para concordar com o substantivo a que se refere, que é mensagens, que está no feminino plural. Então, a forma mais adequada, mais consensual e sem perigo algum é dizer que eu agradeço a todos as mensagens. Ou as felicitações, enfim. Só que existe um problema nessas construções aqui, em especial em relação ao verbo agradecer. Eu vou explicar o porquê e vou justificar com base no dicionário de regência desse tal Celso Pedro Luft e com base num outro livro que eu tenho chamado Dicionário de Dificuldades da Língua Portuguesa do Pascoal Segala. O que eles dizem? Eles dizem que é muito comum as pessoas não fazerem essa construção no dia a dia. Eles dizem que é muito mais comum a pessoa dizer assim, ó, agradeço a todos pelas mensagens. Dá vontade de colocar MSG, né? Agradeço a todos pelas mensagens. Essa frase não é completamente incorreta, mas é questionável. Inclusive é foda. Quando a gente vai colocar a dica de português no Facebook, a gente precisa pesquisar bastante antes de dizer que uma coisa está errada. Porque eu sigo várias hashtags de dicas de português e eu fico vendo que tem instituições com, assim, milhões de seguidores e que dizem que uma construção X é errada. É tão arriscado no português, é mais fácil você falar o que está certo do que você dizer o que está errado. Porque para você dizer que aquilo ali está errado, ninguém pode defender. Porque num curso, por exemplo, eu digo para vocês, ó, gente, isso aí é só o Pasquale que fala, não é que está errado, mas eles não seguem muito essa ideia dele. Agora, você dizer que uma coisa está errada e ponto, é muito complicado. Eu já vi assim, várias coisas que eles dizem que são incorretas, mas existem gramáticos, estudiosos importantes que têm outro posicionamento. Aí é arriscado, né, você dizer que está errado. A gente tem que ter muito cuidado com o que a gente lê. Isso eu falo de português porque eu tenho conhecimento e eu amo muito português, então eu sou muito pesquisadora. Agora, às vezes a pessoa pega com base só no material, então para quem faz concurso é muito complicado. Eu estou falando sobre isso justamente porque eu vi uma pessoa dizendo que isso aqui está errado. Olha o perigo. A todos, essa parte que representa pessoa continua sendo objeto indireto, tem a preposição, essa parte aqui é inquestionável. Tá? Todos os gramáticos entendem que a pessoa que se liga a esses verbos tem que ser objeto indireto e pronto. O problema está aqui na coisa. Mensagens não é uma coisa? Então, em tese, em princípio, essa coisa não deveria ser objeto direto? De acordo com essa regra de regência? Sim. Só que esses dois gramáticos aos quais eu me referi dizem assim, olha, essa construção não é errada.
Mas a análise sintática dela que tem que ser observada. Sabe por quê? Porque existe uma adjunta adverbial de causa. Quando eu digo eu agradeço a todos, por que motivo? Por que causa? Por causa das mensagens. Então, para esses dois caras, essa construção não é errada, ela é lícita. Desde que eu diga que sintaticamente esse pelas mensagens é adjunto adverbial de causa. Jamais eu poderia dizer que essa construção é certa dizendo que mensagens é objeto indireto. Não. Se eu for usar a coisa como objeto, o objeto tem que ser direto. Assim como nessa construção inquestionável que eu coloquei aqui em cima, que é consensual entre todos os gramáticos e gramáticas, tá? Agora, essa aqui é defendida por dois estudiosos importantes, porém eles dizem, isso aqui é lícito desde que eu diga que pelas mensagens é adjunta adverbial de causa e não objeto. Porque como objeto ele só pode ser direto mesmo. Entenderam? Eu fico pensando naquela música de Zeca Pagodinho. Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Aí eu acho que dá pra gente colocar como adjunta adverbial de causa. Tipo assim, sou feliz e agradeço por causa de tudo que Deus me deu. Então a gente tem que imaginar sempre que se aparecer esse por, ou esse pelo, esse pela antes da coisa, nós temos que observar que existe a possibilidade dessa construção, no entanto, ela sintaticamente teria que ser classificada como adjunta adverbial de causa. Não vi caindo em prova, acho que provavelmente não vai cair. Quando essa regra cai em prova, ela cai mais com o verbo pagar, em primeiro lugar, em segundo lugar com o verbo perdoar, tá? Mas o verbo pagar está disparado na frente. Mas é sempre importante eu contar para vocês as informações a respeito dessas construções, porque vai que cai justamente na prova que vocês vão fazer. Então é importante vocês saberem que existe essa interpretação aqui, tá bom? Agora eu vou passar para o grupinho 4, que é o grupinho dos fofoqueiros. Avisar, informar, noticiar, comunicar. Avisou, informou, noticiou, comunicou. Apesar de existir esse grupinho de verbos sinônimos que se comporta da mesma maneira, né, esse grupinho dos fofoqueiros, o avisar e o informar são os que mais aparecem em prova, tá? Vou mostrar para vocês as construções possíveis. Ó, aqui eu disse que eu informei aos alunos o horário. Aos alunos representa o a alguém, é objeto indireto. O horário representa a coisa, é objeto direto. Aqui embaixo, a única coisa que eu fiz foi inverter a posição dos objetos, para mostrar para vocês que a ordem não interfere na transitividade. Assim como eu posso dizer que eu informei aos alunos o horário, eu posso muito bem dizer que eu informei o horário, objeto direto, aos alunos, objeto indireto, tá? Então, a ordem dos objetos não altera a transitividade do verbo. Agora, se eu parasse por aqui, talvez vocês pensassem, uai, Cris, mas
O que de diferente tem nessa regra em relação ao anterior? Porque aqui a pessoa continuou sendo objeto indireto e a coisa continuou sendo objeto direto. Então, qual é a novidade? A novidade é que, além dessa construção aqui, eu posso inverter as funções sintáticas daqueles que compõem o objeto. Por exemplo, eu informei os alunos do horário. Então, vejam que aqui agora, o que era objeto indireto, que era representado por aos alunos, que representava a pessoa, passou a ser objeto direto. Aquilo que é a coisa, que no caso é representado por horário, era objeto direto. Agora passou a ser objeto indireto. Então, no final das contas, aqui eu não tenho aquela necessidade de fazer com que a pessoa seja objeto indireto e a coisa seja objeto direto, ao contrário do grupinho da Peppa. Aqui no grupinho dos fofoqueiros, ora um pode ser direto e ora o outro pode ser indireto. Uai, Cris, então eu posso tudo? Para que eu tenho que estudar essa regra como uma regra especial de regência? Porque, na verdade, o importante aqui é você saber o que não pode. Você não pode ter sequência de dois objetos diretos ou de dois objetos indiretos. Se o primeiro for indireto, o segundo tem que ser direto. Se o primeiro for direto, o segundo tem que ser indireto. Então, eu não poderia dizer, por exemplo, nessa última construção, que eu informei aos alunos do horário, porque aí eu teria sequência de dois objetos indiretos, aí eu infringiria a norma culta. Como aqui eu disse, eu informei os alunos, a pessoa fez papel de objeto direto, aí a coisa passa a fazer o papel de objeto indireto. Então, no final das contas, eu posso quase tudo. O que eu não posso é ter a sequência de dois diretos ou dois indiretos. Até aqui tudo bem? Então tá. Só que existe uma outra consideração importante em relação a esse grupinho de fofoqueiros, que cai em prova e cai com uma frequência relativa e que envolve também o conhecimento do aluno em relação à função sintática de pronomes oblíquos. Por exemplo, eu lhe informei do horário. Se você não souber função sintática de pronomes oblíquos e regência verbal, você erra isso aqui. Ou eu o informei o horário. Ou eu o informei do horário. Avisou, avisou, avisou que vai rolar a festa. Vai rolar pouco quieto do avisar. Eu vou colocar 4 construções para a gente analisar, associando o assunto de regência e de função sintática. Eu vou deixar vocês copiarem para a gente fazer a análise junto, sabe? O que é aqui que está certo, o que é aqui que está errado. Oi. Ah, ótima pergunta. Aí você acha o sujeito. Quem que ajudou? Então, aqui, isso. Aí é só você pensar assim, o o é objeto direto. Então, é sobre quem a ação verbal recai. Então, que seus pais, se ele tiver ajudado uma pessoa só, é o ajudaram. Então, o verbo tem que concordar com seus pais. Isso. Aqui, meu amigo que fica na mesma sala que eu, que é analista de direito, ele sempre tem essa dúvida. É comum.
Aí é só você pensar assim, o o é objeto direto, então ele vai ter que concordar com a palavra que você está substituindo. No caso, né, os pais, seus pais ajudaram-no, né? Ou ajudaram-nos, depende. Se for filho é nos, se forem filhos, nos. Entendeu? Isso. Isso. Ela tá falando aqui sobre concordância, viu, gente? Deixa eu me repetir para vocês, é específico. Então tá, amores, vamos lá. Eu lhe informei do horário. Vocês acham que essa frase está certa ou está errada? Está errada. Isso. Errada porque se o lhe é objeto indireto, o da frente teria que ser objeto direto. Eu não posso fazer a sequência de dois objetos diretos ou indiretos. Então a primeira está errada. Segundo, eu o informei o horário. Mais um erro, porque o é objeto direto. E o horário também é objeto direto. Então, mais uma vez, existe uma construção incorreta, uma vez que eu coloquei dois termos que exercem a mesma função sintática. Agora, se eu dissesse eu o informei do horário, tudo bem? Sim. Porque o faz papel de objeto direto. Então, eu preciso que o seguinte seja indireto. E foi isso que aconteceu. Do horário é objeto indireto. Então, significa que houve a construção correta, uma vez que um foi direto e o outro foi indireto, independentemente de um ser pessoa e de outro ser coisa. Não é verdade? E o de baixo? Eu lhe informei o horário. Beleza também, porque o lhe foi usado como objeto indireto. Então, eu só precisava que o da frente fosse direto. E foi isso que aconteceu. O horário é objeto direto. Então, essas duas últimas estão corretas e as duas primeiras estão erradas. Beleza? Não é legal? Sim! Então, apesar de ser decoreba, tem umas sacadas que a gente tem que ter. Gente, agora eu vou falar sobre o verbo ainda lembro o que passou. Eu, você, em qualquer lugar, dizendo onde você for, eu vou. Esquecer e lembrar. Galera, é o seguinte. Se lembre que eu há muito tempo te amo, te amo, te amo. Quero fazer você feliz. Vamos pegar o primeiro avião com destino à felicidade, felicidade. Gente, olha só. Esquecer e lembrar podem ter vários sentidos diferentes. Mas, né, se você for pegar esse dicionário de regência sobre o qual eu sempre falo, você vai ver várias exceções. Só que para concurso público é uma situação específica que aparece justamente porque é ela que aparece nas gramáticas. Esse verbo esquecer e esse verbo lembrar podem ser pronominais. Vocês se lembram que eu disse que os verbos podem ser pronominais quando eles podem ou são obrigados a aparecer com o si? Como suicidar-se, o arrepender-se, o dignar-se. Estão lembrados disso? Pois é, existem outros verbos que ora podem ser pronominais e ora podem ser verbos comuns. Dentre esses verbos estão os verbos esquecer e o lembrar. Então, existe o esquecer-se e o lembrar-se, e existe também o esquecer e o lembrar sem o pronome. Só que existe uma diferença em relação à transitividade dependendo da presença desse pronome. Então, eu vou dizer para vocês, né, o que é a regra, mas depois eu vou dar um macete que isso aqui vai ficar muito fácil. Vamos supor que eu dissesse assim, ó, ele se esqueceu
do livro. Ou ele esqueceu o livro. Ó, aqui eu usei o verbo na forma pronominal. Quando ele é usado na forma pronominal, ele é transitivo indireto. Aqui eu usei o verbo puro, sem pronome. Quando o verbo é usado puro, sem pronome, ele é transitivo direto, então ele não pede preposição. Só que é muito mais fácil decorar essa regra da seguinte maneira. Com pronome, com preposição. Sem pronome, sem preposição. Não é muito mais fácil? Com pronome, com preposição. Sem pronome, sem preposição. Então, ou eu digo, ele se esqueceu do livro, ou ele esqueceu o livro. Sem pronome, sem preposição. Não é mais fácil assim do que pensar se ele for pronominal, ele será transitivo indireto. Acho mais complicado, mas eu falo só porque é a regra mesmo, a parte técnica. Mas aqui é muito mais fácil. Com pronome, com preposição. Sem pronome, sem preposição. Beleza? Então é isso. O outro verbo que também é muito tradicional, mas continua caindo em prova, é o famoso verbo preferir. E por que ele cai tanto em prova? Porque também é um outro verbo muito utilizado de forma inadequada no dia a dia. As pessoas ainda têm o hábito de dizer que preferem mais doce do que salgado. É como se as pessoas entendessem que o verbo fosse construído com a expressão do que. Não se usa a expressão do que na norma culta. Então, eu diria, por exemplo, que eu prefiro doce a salgado. Se eu prefiro doce ao salgado, eu vou constatar que esse verbo é transitivo direto e indireto. Porque o doce, que é a coisa preferida, aparece como objeto direto. E a coisa preterida, que é o salgado, aparece como objeto indireto. Eu acho que a única dúvida que as pessoas teriam é em relação realmente à substituição desse a pelo do que acontece na oralidade, acontece no português coloquial, né? Então, não se deve usar na norma culta esse do que em substituição ao a, tá? Uma dúvida que as pessoas às vezes têm em relação a esse assunto é em relação ao uso da crase. Aqui a gente não teria dúvidas porque salgado é palavra masculina. Então, de qualquer maneira, não existiria crase. Mas vamos supor que eu usasse torta. Pode ser coxinha. Então tá. Coxinha da boca do forno. Satangos. Oh, que isso, né? Não. Mas pelo menos, quando você come uma coxinha muito gostosa, você engorda de boa. Porque a pior parte dessa história de calorias é você comer uma coisa extremamente calórica e o negócio não tá tão bom, né? Eu já até joguei um churros fora uma vez porque ele não tava tão bom. Aí eu falei, essa bomba calórica aqui, né? Sacanagem, o trem tá ruim, ainda engorda pra caramba. Não, joguei fora, porque até assim, né? Jogar comida fora, mas, né? Deus me perdoa. Então, eu prefiro doce a coxinha, né? Se for do boca do forno, não sei se eu vou preferir o doce, mas enfim. O fato é que aqui existe aquela lógica do paralelismo. O que é o paralelismo? É você seguir uma lógica. Se eu seguir uma lógica para um primeiro elemento, eu vou seguir a mesma lógica para o segundo elemento. Mas como assim? Aqui eu não estou dizendo que eu prefiro um doce especificamente. Estou dizendo que eu prefiro doce de modo geral em relação a salgado de modo geral. Por esse motivo, eu não usei artigo nem antes do objeto direto e nem antes do objeto indireto. Então, por uma questão de paralelismo, se eu não uso artigo para determinar o primeiro, eu também não vou usar para determinar o segundo. Se eu tomei doce de forma genérica, por uma questão de paralelismo, eu vou tomar salgado também de forma genérica.
Então, mesmo se eu dissesse que eu prefiro doce e a coxinha, eu não usaria o acento indicador de crase, justamente por quê? Porque aqui eu não determinaria o primeiro elemento, portanto, eu não determinaria o segundo, e esse a continuaria sendo só uma preposição mesmo, não seria um artigo. Mas vamos supor que eu quisesse mostrar para a pessoa que eu prefiro um doce específico, vamos supor que dentro do contexto isso faria sentido, em relação a um salgado específico ou em relação a uma coxinha específica. Aí eu poderia determinar o primeiro e, por uma questão de paralelismo, eu determinaria o segundo. Aí vamos supor, deixa eu ver, ai, que tanto de coisa. Ah, eu acho que eu vou preferir o doce à coxinha. Aí, como eu estou me referindo de forma definida ao doce, eu também vou me referir de forma definida à coxinha. Então, tudo dependerá do sentido, tá? Então, se eu determinar o primeiro, eu determino o segundo. Se eu não determinar o primeiro, eu não determino o segundo, tá? Então, ou eu digo que eu prefiro o doce ao salgado, aqui não seria a crase, mas seria o ao, ou eu prefiro o doce ao salgado, tá? Não determino o primeiro, não determino o segundo. Determino o primeiro, determino o segundo. Isso aí não costuma cair muito em prova, não, tá? Esse comentário que eu acabei de fazer com vocês. Mas eu sei que é uma dúvida que as pessoas têm, né, do dia a dia, então eu já aproveito para comentar. Oh, ótimo, ela falou que usou ontem essa expressão, que eu prefiro ser gorda a ser careca. Menina, é bom demais creatina. Sério? O cabelo cai com creatina? Tá vendo? Ela falou que ela descobriu que creatina pré-treino ou pós-treino? Cai o cabelo. Ela falou que prefere ser gorda a ser careca. Eu não sabia. Gente, eu não sabia dessa. É. Quando vocês pensam em Raul, toca Raul. Vocês pensam em qual música? Imediatamente. Você pensa nessa? Eu penso em outra. Eu penso em, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Na verdade, se a gente fosse respeitar a norma culta, seria, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante a ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Mas deixa do jeito que tá bom, né? Vamos mexer na música, não? É só mesmo para ajudar a guardar a regra. É. Mas então tá certo, né? Sim, a construção. Oh, aqui ela perguntou: eu prefiro ser gorda a careca. Ela pode fazer essa construção? Não é errada, não. Mas eu acho que, dependendo do contexto, poderia interferir no entendimento da mensagem. Mas você poderia imaginar a elipse do verbo ser. É como se você quiser dizer, eu prefiro ser gorda a careca. É como se o verbo ser aparecesse implícito na segunda. Então, não estaria errado. Existiria uma justificativa plausível na língua portuguesa. É, não tem problema. Mas aí você tem que avaliar se você acha que a mensagem seria prejudicada, né? Mas assim, né? Ué. Ô, gente, agradar. Ô, desculpa. Não, é agradar mesmo. Agradar. Porque a gente já tinha visto agradecer, não é isso? PPPA. Pagar, perdoar, pedir e agradecer. Então, antes do intervalo, eu vou falar do agradar. O agradar pode ter o sentido de fazer carinho ou então fazer agrado.
Nessas acepções, o agradar é verbo transitivo direto. Então, eu posso dizer, por exemplo, que o pai foi ao shopping e comprou um presente para a filha. Então, o pai agradou a filha. No sentido de que ele fez agrados ao comprar aquele presente. Por outro lado, agradar também pode ter o sentido de satisfazer. Quando agradar for utilizado no sentido de satisfazer, ele será um verbo transitivo indireto e exigirá a preposição a. Então, vamos supor que esse mesmo pai foi ao shopping e comprou um presente para a filha. A filha ficou muito satisfeita, então eu posso dizer da mesma maneira que o pai agradou a filha. Então, um cespão da vida pode virar para você e perguntar o seguinte: se retirássemos o acento grave dessa construção, não haveria erro gramatical, mas haveria alteração de sentido. Sim, porque as duas frases são listas. Eu posso dizer que nesse contexto em que o pai foi lá e comprou um presente para a filha, ele a agradou, ou eu posso dizer também, ele a agradou no sentido de que ele fez um agrado, ou eu posso dizer também que ele lhe agradou no sentido de que ele satisfez essa pessoa. Só que o fato de essas ideias serem bem próximas e serem normalmente aplicáveis no mesmo contexto, não significa que elas sejam iguais em relação ao sentido. Uma coisa é bem diferente da outra. Amigo oculto, por exemplo. Qual é a chance de você ganhar um presente de que você realmente goste? Né? Não tem jeito. De família, então, você pode saber que a chance de você ganhar uma coisa que não tem nada a ver com você é muito grande. Eu nunca vou esquecer uma camisola do Piu Piu que eu ganhei na época que eu era bem heavy metal. Eu pintava o cabelo de verde, cruzinha, só gostava de rock. Aí, ganhei uma camisola do Piu Piu. Tipo assim, eu odiava coisas assim, fofinhas e delicadas. Então, eu olhei para aquela camisola. Obrigada. Então, pode ser, foi meu padrinho, inclusive, que me deu. Hã? É o padrinho, exatamente. Nunca esqueça, tem muitos anos isso, devia ter uns, sei lá, uns 14. 14 ou 14, né? Os dois. Hã? Tipo assim, deixa eu dar uma coisa mais mocinha pra ver, né? Não adiantou. Eu pegava carga de caneta Bic preto e colocava na base, porque naquela época não existia, né, esmalte preto, essas coisas. Mas eu sempre dava um jeito. Sempre fui levada. Então, o que acontece? Se eu imaginasse essa situação, pode ser que o meu padrinho tenha tido a melhor das intenções. Ele pode ter o objetivo de agradar. Agora, daí a pessoa se sentir satisfeita, são outros 500. Vocês concordam comigo? Então, fazer o agrado é uma coisa, é uma perspectiva de quem dá. Agora, sentir satisfeito é a perspectiva de quem recebe. Então, apesar de a gente imaginar que sejam palavras com sentidos bem próximos, na verdade não são. Tanto é que existe uma transitividade para um caso e a outra transitividade para o outro caso. Agora, só para finalizar essa parte do verbo agradar. Isso aqui ficou claro para vocês? Parece, mas não é a mesma coisa? Que apesar de as duas possibilidades serem admitidas, porque eu posso imaginar que o pai fez agrado ou que o pai satisfez a filha, as duas construções são listas, embora tenham sentidos diferentes. Só tomem cuidado com uma coisa. Não é sempre que as duas construções vão ser listas, não. Imaginem uma nota. Vocês vão lá, rebentam na prova de português, ficam super felizes e me mandam aquela mensagem. Cris, fechei a prova de português. Ui! Aí você pensa assim, legal, então eu posso dizer que a nota agradou ao aluno? Se eu usar como verbo transitivo indireto, é como se eu quisesse dizer que a nota o quê? Satisfez o aluno. Tudo bem? Tudo bem. Então, eu posso dizer que a nota agradou ao aluno.
Mas eu posso dizer que a nota agradou o aluno? Isso é lícito? Como que a nota vai fazer agrado? A nota é inanimada. Entenderam a pegadinha? Numa prova muito difícil, eles podem colocar uma situação assim. Não é comum, mas como eu falei, eu tenho que preparar vocês para uma prova mediana e para uma prova fodástica. Por que isso cairia numa prova fodástica? Porque todo mundo é induzido a pensar, os dois jeitos são possíveis. Eu sei que um sentido tem uma transitividade, o outro sentido tem outra transitividade. Mas nem sempre as duas construções são possíveis, são lícitas, porque uma coisa como sujeito é até capaz de satisfazer, mas uma coisa como sujeito não é capaz de fazer agrados. Então, essa segunda construção não seria uma construção gramaticalmente correta, ela seria uma construção agramatical. Uma construção agramatical é aquela que não faz sentido, tá? Ou que tem algum problema sintático, algum problema, né, gramatical de modo geral. Entenderam? Só mais uma coisinha. Existem as coisas personificadas. As coisas personificadas normalmente agem como pessoas e não como coisas. Que tipo de coisa personificada existe? O banco, por exemplo. Você vai ao banco, você abre uma conta e aí o gerente te trata super bem, vai lá e te dá um brinde. Eu posso dizer que o gerente agradou ao cliente, no sentido de que o gerente satisfez o cliente? Sim, não posso? Agora, eu posso dizer que o gerente fez agrados ao cliente? Hã? Olha só que maldoso. Então, nesse caso, a gente pode imaginar que o gerente não. O banco, representado pela pessoa do gerente, ele pode satisfazer, ele pode fazer agrados. Então, o banco, a empresa, seriam coisas personificadas. Então, é só a gente entender no contexto que uma coisa é capaz de exercer aquela ação, né, exercer a ação de fazer agrados, considerando que ela é representada por uma pessoa. Por exemplo, o governo agradou a população. Só quero saber que governo é esse, porque, né, essa frase é muito improvável. Mas, enfim, vamos supor que existisse no fantástico mundo, né, da nossa isolada de português. O governo satisfez a população? Sim, então eu posso falar que o governo agradou a população. Essa história de satisfazer é válida para tudo quanto é canto. Agora, a história do fazer agrados é que vai depender do sujeito. O governo pode fazer agrados à população? Pode, né? Representado pelo governante. Então, às vezes, a gente troca o nome da pessoa por aquilo que está por trás. Por isso que a gente diz coisa personificada. Eu já vi caindo em prova há muito tempo em organizadoras menos conhecidas, o governo e o banco, justamente os dois, tá? Eles são coisas, mas são coisas personificadas. Afinal de contas, existe uma pessoa que vai representar, né, esse banco, que vai representar esse governo, a empresa, enfim. Deu para entender? Não, sempre muda o sentido. A pergunta que ela fez é, então muda o sentido ou não muda nada? Sempre muda. Se eu disser que o governo agradou à população, eu estou dizendo que o governo satisfez a população. Se eu disser que o governo agradou à população sem crase, a minha intenção é dizer que ele fez agrado. Então, as duas são lícitas, mas têm sentidos diferentes. A gente só vai dizer que uma dessas possibilidades não é lícita quando aquele sujeito representado por uma coisa não for capaz de fazer o agrado. Uma nota, por exemplo, ela é capaz de satisfazer, mas ela não é capaz de fazer um agrado. Aí a gente tem que avaliar o sentido. Entendeu? Ficou mais claro? Então tá. Então, na próxima aula a gente acaba esse finalzinho de regência e já emenda com crase. Beleza?